Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer e é uma alegria poder estar mais uma vez com você, meu querido e amado irmão e amigo, neste momento chamado Mensagem para o Coração. E hoje já é madrugada do dia 19 de abril de 2021 e eu senti o desejo no coração de gravar esta mensagem para poder compartilhar com você e, se você assim o quiser, compartilhar com outros. Porque nós temos vivido, meus queridos, momentos muito difíceis. Nós estamos vivendo momentos muito delicados no nosso dia a dia. E não é somente aqui em São Paulo, não é somente no Brasil, mas é no mundo inteiro. Eu, como pastor, eu tenho atendido dezenas de pessoas diariamente, através de ligações do celular ou chamada de vídeo, ou algumas pessoas que vêm aqui no meu apartamento, onde eu moro, pessoas que estão totalmente destruídas emocionalmente, pessoas que estão à beira de uma depressão, pessoas que estão à beira de um ataque de pânico, pessoas que estão totalmente entregues à crise que estamos vivendo. Pois a crise que estamos vivendo não é apenas uma crise pandêmica. Nós não estamos vivendo apenas a crise do Covid-19, mas nós estamos vivendo a crise pandêmica, mas também estamos vivendo uma crise social, estamos vivendo uma crise econômica, estamos vivendo uma crise política. E eu atrevo a dizer também que estamos vivendo uma crise religiosa. Eu não sou defensor da religiosidade pela religiosidade, pois a religiosidade, muitas vezes, ela causa males maiores do que qualquer outra coisa. A religião, muitas vezes, ela é engessativa. A religião, muitas vezes, trata coisas naturais e periféricas como coisas sagradas e trata as coisas sagradas como naturais e periféricas. E, na verdade, nós devemos viver uma vida em Cristo Jesus, vivendo a palavra do puro e simples evangelho, da pura e simples boas novas do reino de Deus. Nós devemos viver o extraordinário do Espírito, nós devemos andar no Espírito, nós devemos trazer os sinais dos céus aqui neste mundo para vencermos e sermos mais do que vencedores, sermos mais do que bem-aventurados, para que Deus seja glorificado e as nossas vidas possam alcançar a paz que excede todo entendimento. E para conseguirmos viver isso, eu gostaria de tratar sobre três ferramentas especiais que Deus coloca à nossa disposição, que Deus coloca em nossas mãos, para que possamos não somente tê-las em nossas mãos, mas para usá-las, para colocá-las em prática, para termos um futuro maravilhoso na sua presença. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz assim: Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Todos nós sabemos que 1 Coríntios é um texto que o apóstolo Paulo escreve inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre o amor ágape, o amor de Deus,
o amor perfeito, o amor que tem que ser o nosso alvo para seguir e atingir aquilo que é bom e aquilo que é saudável para a nossa vida. O amor ágape é o amor de Deus, mas ele é o nosso alvo, porque nós, seres humanos, vivemos o amor estrógeno, nós vivemos o amor filéu, nós vivemos o amor eros, mas tanto o estrógeno como o filéus, como o eros, eles têm que ser moldados e eles têm que ser enraizados no amor ágape para que verdadeiramente alcancemos aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas aqui nesse versículo final, no versículo 13, o apóstolo Paulo nos apresenta estas três ferramentas. A primeira delas, eu já falei, é o amor perfeito de Deus. O amor perfeito de Deus que suporta todas as coisas. O amor perfeito de Deus que perdoa todas as coisas. O amor perfeito de Deus que faz nova todas as coisas. O amor de Deus que, segundo 1 João capítulo 4, versículo 18, lança fora todo medo. E hoje nós temos milhões, bilhões de pessoas morrendo de medo, assustadas, angustiadas. Por isso, o amor de Deus é uma ferramenta à nossa disposição. E este amor de Deus está manifestado em Cristo Jesus, que é a graça de Deus para as nossas vidas. Basta apenas que o busquemos de todo o coração, basta apenas que recebamos este amor em nossas vidas, para que verdadeiramente todo este medo, todo este pânico, toda esta angústia seja rechaçada em nome do Senhor Jesus. Mas a segunda ferramenta que Deus nos dá e que esse versículo nos revela é a ferramenta da fé. A fé, segundo Efésios capítulo 6:16, é um escudo potente para barrar todos os dardos inflamados do maligno. E o maligno, o inimigo das nossas almas, Satanás, e todos os principados e potestades, todos os seres das trevas, estão trabalhando, criando todos os tipos de armas forjadas para roubar, matar e para te destruir. Por isso, tome do escudo da fé, tome do escudo que pode barrar todas essas coisas. A fé vem de Deus. E Jesus mesmo disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte: lança-te daqui para o mar, e assim acontecerá. A fé é algo surpreendente. Eu gosto muito de uma expressão que Robert Thomas, um missionário africano na região da África do Sul, ele viveu no período dos anos 60, 70 e 80, e ele escreveu um livro muito abençoador chamado O Vinho Novo é Melhor. E nesse livro, O Vinho Novo é Melhor, Robert Tom usa uma expressão muito interessante e muito verdadeira em relação à fé. Ele diz que a fé
é crer no incrível, é ver o invisível e receber o impossível. Hoje, parece que o impossível está às nossas portas. Hoje parece que não temos saída, mas pela fé, nós podemos barrar os dardos inflamados do maligno e podemos alcançar a vitória. Mas a última ferramenta que esse versículo nos apresenta é a esperança. Todo ser humano que não tem esperança é um ser humano triste. Todo ser humano que não tem esperança é um ser humano que não tem sonhos e não tem planos. Todo ser humano que não tem esperança não tem a alegria de viver. Por isso que Deus vai dizer através de Jeremias, lá no capítulo 29, 11, eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de guerra, para vos dar um futuro e uma esperança. Veja bem, nós estamos vivendo este período de guerra, esse período angustiante, esse período sufocante. Mas acontece que Deus tem um plano, e não é um plano de guerra, mas é um plano de paz, é um plano de alegria, é um plano de um renovo que você e eu podemos viver. É por isso que Jeremias vai escrever lá em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E quando Jeremias está dizendo isto, ele está querendo dizer exatamente trazer à sua memória os planos, os feitos, as ações de Deus lá no passado, mas também as ações de Deus na tua vida em tempos passados. Porque Deus não agiu somente lá na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Jesus também agiu e tem agido na tua vida. Existe um hino no cantor cristão que eu gosto muito que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Deus já fez muitas coisas por nós. Deus já tem livrado a nossa vida de muitas situações. Deus já nos livrou, tanto a você quanto a mim, Deus já nos livrou de situações que nós nem imaginamos. Mas Ele nos livrou. Por isso, neste começo de semana de trabalho, dia 19 de abril de 2021, eu quero te desafiar, meu irmão e meu amigo, a tomar essas 3 ferramentas, essas 3 armas espirituais e colocá-las em práticas na tua vida, para que você encontre paz. E como todos nós sabemos, a palavra paz, quando aparece aqui na Bíblia, não significa falta de conflito, muito pelo contrário. Paz, quando aparece aqui na Bíblia, significa tranquilidade no meio das aflições e das lutas. Paz é ter serenidade, é ter tranquilidade, é ter um espírito grato, é ter uma alegria perene, constante, porque Deus é por nós. Quem será contra nós?
Então, o meu desejo, meu amado, é que Deus te dê esta paz, que excede todo entendimento, e que você use essas três ferramentas, que você use essas três armas de batalha espiritual para alcançar o fim que Deus deseja para você. E o fim é a vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu quero orar com você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar as vidas que vão estar ouvindo esta mensagem, que verdadeiramente esta mensagem possa falar aos corações, que verdadeiramente, Senhor Deus, o Senhor possa restaurar aquele que está abatido, que o Senhor possa vestir de veste de louvor aquele que está angustiado, que o Senhor possa tirar as cinzas do coração, Senhor Deus, daquele que está aflito, e que o Senhor possa colocar uma coroa, Senhor Deus, de louvor na cabeça de cada um dos meus irmãos e dos meus amigos que estão me ouvindo neste momento e que hão de me ouvir. E aqueles a quem eles comunicarem, a quem eles compartilharem este vídeo, Senhor Deus, também sejam ricamente abençoados e alcancem descanso para as suas vidas. Essas bênçãos eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E eu quero convidar você, já que a partir dessa semana os cultos presenciais estão novamente liberados, quarta-feira, 19 horas, culto da fé, domingo, 10h30 e 18h30. Praça Princesa Isabel, 233, Campos Elíseos, no centro de São Paulo. Se você não puder estar presente, acesse o YouTube na página da Primeira Batista de São Paulo e acompanhe os cultos pela internet e você será abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.